tenhamos cumprimentado ali com soco santo, né? Mas saudar mais uma vez a todos os pastores aqui, sempre com muito carinho também me recebem. Abra sua Bíblia comigo no segundo livro dos Reis, o capítulo é o 2. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2. Versículo de número 18. Segundo Reis, capítulo 2, versículo de número 18. Quantos já encontraram, digam, eu amo a Bíblia. Está escrito, então voltaram para ele, pois ficara em Jericó. E disse-lhes, eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é boa a situação desta cidade, como meu senhor vê. Porém, as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse, trazei-me um prato novo, e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então, saiu ele a um manancial das águas, e deitou sal nele, e disse, assim diz o Senhor, sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas, até ao dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer graças a Deus? Estes são os primeiros passos, os primeiros momentos e movimentos do ainda muito recente ministério do profeta Eliseu. Ele que durante uns bons anos esteve servindo aquele que foi a maior autoridade profética no Reino do Norte naqueles dias, e não só naqueles dias, mas de uma maneira geral, de todos os profetas do Antigo Testamento, sem dúvida, um dos maiores, do que diz respeito no volume do seu ministério, volume de entrega, de interferência direta no curso político, social e, sobretudo, espiritual. Estou falando do profeta Elias. Eliseu, então, agora está começando a dar os seus primeiros passos, não mais naquela condição anterior, na condição de mentoriado, na condição de servo do profeta Elias. Mas agora, falando aqui em bom carioquês e futebolês, a bola agora está com ele. E esta é uma mudança muito grande. É uma mudança completa, mudança de cenário, mudança de perspectiva, mudança em relação às responsabilidades, mudança em relação à cobrança. Porque uma coisa é quando você está ali de maneira adjunta, uma coisa é quando você está coadjuvando num determinado cenário. Uma outra coisa é quando a responsabilidade é sua, é quando você de fato está encabeçando. É a você que as pessoas vão procurar, é na sua porta que elas vão bater, é para você que elas vão ligar. De repente você tende a se sentir como estando numa posição de fato central, onde tudo converge na sua direção. E esses momentos, embora sejam momentos muito desafiadores na nossa vida, eles vão separar muita coisa. Vão separar aqueles que talvez
pensaram que tinham uma estrutura necessária o suficiente para lidar com determinadas responsabilidades, mas poderão descobrir que não tinham. Mas, sobretudo, vão revelar, vão atestar que, de fato e de verdade, chegou um tempo onde Deus contará com você mais do que nunca. Um tempo onde você será um instrumento de Deus de maneira mais efetiva e direta do que nunca. Um tempo que trará algumas responsabilidades a mais, mas também trará realizações incomparáveis. Eu quero dizer a esta igreja na noite desse dia, pelo Espírito, não tema se de repente você não se enxergar mais sobre a sombra de alguém. Não tema se de repente você perceber que agora é com você. Não se atemorize, creia que aquele que te chamou lá no início, preparou você durante todo esse tempo para aquele que será o maior desafio da sua história, mas também para aquele que será o tempo de maior graça, maior glória e maior manifestação de Deus através de você. Quantos creem nisso? Digam amém esta noite. Eliseu, ele vai começar a lidar, e eu quero apresentar aqui alguns desafios deste início, deste momento onde você percebe que as coisas mudaram, e não é porque ninguém te falou, não é porque saiu no jornal, é porque está claro que as coisas mudaram. A visão das pessoas sobre você mudou, sua visão sobre os outros, sobre o mundo mudou também, mudou um monte de coisa. E Eliseu vai ter que lidar com uma primeira situação e um primeiro desafio. E a primeira situação, o primeiro desafio, é contado versos anteriores, mas para enxugar a leitura eu já comecei no verso 17. Mas eu vou lhe dizer exatamente sobre o que eu estou falando. O que aconteceu com o profeta Elias? O profeta Elias foi submetido a uma manifestação, a um acontecimento épico. Ele foi submetido a algo que apenas um outro indivíduo na história de toda a humanidade foi também submetido. Ser trasladado em vida direto para a eternidade. Somente Enoque passou por algo semelhante. Então Elias, vai acontecer com ele essa coisa extraordinária. E Elias tinha muitos discípulos, por assim dizer. Na verdade, eram alunos da escola de profetas. E esses alunos da escola de profetas, ou pelo menos uma parte deles, na verdade, vão procurar Eliseu. E mesmo sabendo, quem me ouve, diga amém. Mesmo sabendo que fora Eliseu quem andou com Elias todo aquele tempo. Mesmo sabendo que é sim Eliseu o sucessor legal e de direito do ministério de Elias. Mesmo sabendo que Eliseu agora tem sobre si a mesma capa que Elias carregou durante todo o tempo do seu ministério. Mesmo sabendo que Eliseu acabara de rasgar o rio Jordão no meio, tendo lançado a sua capa e passado pelo Jordão em seco, demonstrando que a autoridade profética que estava com Elias, agora está com ele. Mesmo sabendo disso tudo, por favor, dê uma olhada para o seu vizinho aí e fala para ele, mesmo sabendo disso tudo. Alguém aqui, com certeza, já se deparou com uma situação como essa. Você começa a enxergar um montão de coisas que alguém sabe. Aí você diz assim, bom, vendo tudo que ele está vendo, não é possível que ele não está entendendo. Vendo todas as provas que ele está vendo, não é possível que ele ainda vai duvidar. Aí o camarada vai lá e duvida. Uma das coisas mais difíceis nos nossos relacionamentos, a gente perceber que mesmo diante de provas inequívocas a respeito de um fato, a respeito de nós, a respeito de alguma coisa, alguém ainda insiste em não querer aceitar aquilo ali. Essa é a situação que Eliseu estará. Por quê? Porque esses alunos da escola de profetas vão chegar até Eliseu e vão dizer, será que você nos permitiria fazer uma busca para ver se a gente encontra, se a gente acha Elias em algum lugar? Aí Eliseu, muito calmo, olha para eles assim, olha, não é necessário. É como se ele estivesse dizendo,
eu estava lá, eu vi o que aconteceu. Ele não foi viajar, ele não fez uma mala, Deus tomou ele. Ele não vai voltar, e ele não está em nenhum lugar. Aí os camaradas, mas aqui sabe como é? De vez em quando Deus faz uns negócios meio loucos com ele, joga ele de um lado, joga ele do outro, manda ele para o monte, do monte ele vai para o deserto. Vai que é mais uma dessas situações. E Eliseu educadamente insistindo, não façam isso, vocês vão perder tempo, não é necessário. Até que Eliseu, não sou eu, é a Bíblia que diz, se constrange. E eu consigo entender, vamos humanizar a questão, eu consigo entender o constrangimento de Eliseu. Porque é muito difícil você estar diante de alguém que só falta dizer para você, nós não te queremos, deixa ver se a gente encontra outro. Esse primeiro desafio, essa primeira circunstância embaraçosa, eu acho essa palavra aqui muito adequada, é embaraçoso os caras estarem diante do homem que Deus escolheu e dizer para ele assim, vamos ver se a gente acha o outro. Mas o conjunto de circunstâncias comprova que sou eu, mas a gente quer ver se acha o outro. Mas eu estou falando para vocês que isso é inútil, deixa eu dizer uma coisa para você. Vai ter gente aqui, já tem gente aqui, dentro de uma situação como essa. Não fosse isso, Deus não me mandaria pregar esta palavra nesta noite. Tem gente aqui sendo desacreditada. Existem pessoas que estão educadamente ou nem educadamente estão sugerindo a você que seria melhor que outra pessoa estivesse no seu lugar fazendo o que você está fazendo, e você está constrangido, você está embaraçado dentro de uma situação onde você não quer se impor, você quer conquistar confiança, quer conquistar credibilidade, quer fazer isso de uma maneira fluente e não quer se impor. Mas as pessoas não querem, elas ainda estão falando de outros, lembrando de outros, se remetendo a um passado. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, se é verdade e que eu coloquei você exatamente aonde eu coloquei, deixa eles procurarem, porque quem foi vai voltar e vai te dizer, não achei nada, era contigo mesmo que Deus tinha um negócio. Ora cantaraia. Eu entendo que você esteja até deixando as pessoas irem fazer as buscas delas, né? As procuras que elas querem fazer, porque é muito constrangedor você ter que ficar convencendo alguém. É muito desagradável você ter que ficar convencendo uma pessoa que não precisa, porque é você que Deus colocou ali, é você que Deus chamou para aquilo, é você que Deus colocou naquela posição. Só que é embaraçoso que você defenda a sua própria posição. Então é por isso que você precisa compreender que será necessário que elas vão buscar, para que você não fique no papel de defender a tua posição. Elas vão ter que tentar achar outra pessoa, até descobrirem que não existe outro, é você mesmo. Eu quero que você tire um cadinho desse peso dos seus ombros e compreenda uma coisa. Existem pessoas que só vão acreditar que é você quando elas tentarem achar outro e não conseguirem. Elas só vão acreditar que é você que está exatamente aonde Deus queria que você estivesse, quando elas fizerem outras tentativas e quebrarem a cara. Desculpe, em todas elas, quando elas voltarem com o nariz inchado, de tanto dar de cara em tanta porta, elas vão voltar exatamente para onde não deveriam ter saído. E você vai demonstrar nobreza, prestígio, elegância e graça, e vai recebê-las de volta, e vai dizer, vocês não deveriam ter ido, mas já que foram, sejam bem-vindos novamente, porque Deus está comigo. Aleluia. Então voltaram para ele. Então voltaram para, muito fraco, voltaram para, então voltaram para ele, pois ficaram em Jericó. E disse-lhes, eu não vos disse que não fosseis.
Eu quero me ater com você a isso daqui, porque isso aqui é importante. Olha o que a Bíblia diz. Então voltaram para ele. Aonde ele estava? Em Jericó. Agora repare, a Bíblia não disse que eles voltaram para Jericó. A Bíblia disse, então voltaram para ele. Eles não voltaram para Jericó porque eles não saíram de Jericó, eles saíram de Eliseu. Não, você precisa entender isso daqui, não importa aonde Eliseu estivesse, eles voltariam até onde Eliseu estava, porque eles não deixaram um lugar, eles deixaram de acreditar numa pessoa. É por isso que a Bíblia está dizendo, então voltaram para ele. Eu queria que você batesse no peito e dissesse assim, é comigo. Diga, vão voltar a mim. Aonde eu estiver, Jericó, Betel, no Gilgal, aonde você estiver, eles que foram embora vão voltar até você. Porque eles não deixaram um lugar, eles deixaram a crença e a confiança de que Deus estava com você. Então quando for para voltar, eles vão voltar a você, onde você estiver. Então voltaram a ele, pois ficaram em Jericó, e disse-lhes, eu não vos disse que não fosseis. Isso daqui vocês vão ouvir, eu vou recebê-los, eu não vou desprezá-los, não vou descartá-los nem excluí-los, mas isto aqui vocês vão ouvir. O quê? Eu disse para vocês não irem. Eu quero que você comece a se preparar. Alguém disse amém aqui na esquerda. Quero que você comece a se preparar para este momento. Qual? Onde você vai olhar para quem foi e vai dizer para ele, porque isso aqui você tem que dizer. Não, isso aqui não é falta de misericórdia, não é tripudiar sobre o cara, nada. Isso aqui ele tem que ouvir. Faz parte para ele se... tem que ouvir isso aqui. Então se prepara, porque eu vim profetizar que está chegando o dia, a hora, que você vai olhar para alguém e vai dizer, eu disse para você não ir embora. Você deveria ter acreditado no que Deus tinha comigo. Você deveria ter ficado do meu lado. Você deveria ter acreditado que Deus me colocou naquela posição. Mas eu não vou agir como você agiu. Eu não vou rechaçar e nem desconfiar. Entra, porque tem lugar para você. Oh, glória a Deus. Levanta a mão mais alto que você puder, Adevec Taquara. Assim te diz o Senhor. Está chegando o dia do retorno. Está chegando o dia do retorno. Se eu fosse você, eu anotava na Bíblia, na mão, aonde você quisesse, essa quarta-feira da vitória, porque assim te diz o Senhor, está chegando o dia do retorno de alguém. Oh, glória. Então voltaram para ele, ele disse, não vos disse que não fosseis, agora vocês acreditam na minha palavra, agora vocês acreditam na minha autoridade. Isso aqui é uma coisa que não deveria ser assim, mas é. O quê? Pregador, que algumas pessoas só vão acreditar na sua autoridade depois que elas provarem. Elas só vão acreditar na sua palavra depois que elas desobedecerem. Elas vão ter que desobedecer para poder atestarem o que deveriam ter atestado desde o início. Que o que você está dizendo para elas fazerem não é da tua parte, é da parte de Deus. Atenção! E os homens da cidade disseram a Eliseu, aqui é uma nova prova. Eis que é boa a situação desta cidade, como o meu Senhor vê. Porém, as águas são más. Diga, as águas, você pode fazer melhor, diga, as águas são más, e a terra é estéril. Eles estão dizendo assim, olha, dê uma olhada. Se o senhor der uma olhada, o senhor vai concordar com a gente. No quê? Esse lugar aqui é bom demais. Dê uma olhada, profeta.
Se o senhor der uma olhada, você vai perceber que esta terra, essa localidade é boa. É bacana olhar para o que está aí para ser olhado. É um lugar aprazível. Olhe ao redor aí, profeta, o senhor verá que o ambiente é agradável. Mas eles complementam esse dado, essa informação, robustecendo com um detalhe com um dado e uma informação imprescindíveis a respeito daquela localidade. Se por um lado eles defendem essa beleza, se por um lado eles dizem que aquilo que é visto é agradável, eles têm uma confissão a fazer. Eles dizem: porém, as águas são más e a terra é estéril. O senhor está vendo, profeta? O senhor está vendo aquela paisagem? Podia ser até um cartão postal. O senhor está vendo como o pôr do sol é bonito aqui? O senhor está vendo como há ali, bem ali, uma paisagem tão bonita que merecia uma bela foto? O senhor está vendo? Sim, eu estou vendo. Porém, as águas são más e a terra é estéril. É interessante porque uma das coisas que evidencia a autoridade de um profeta é a capacidade de ser revelado por Deus acerca de fatos escondidos, obscuros dentro de um cenário. Eliseu mesmo demonstrará esta capacidade, este poder, algumas vezes, uma delas inclusive chegando ao absurdo humano, ao absurdo natural, de conseguir saber os planos da nação inimiga de Israel, chegando ao absurdo natural e humano de saber o que o rei da nação inimiga pensava quando estava dormindo no seu quarto. Um profeta tem, por uma característica inata, ter a capacidade de saber sobre coisas que as pessoas escondem, discernir e revelar segredos, mas aqui não é o caso. Aqui são eles que põem as cartas na mesa. Aqui eles estão se sentindo tão incomodados. Aqui eles estão se sentindo tão contrariados com aquele cenário, com aquela situação, que eles não vão esperar uma revelação. Eles mesmos vão dizer o que se passa pelos lençóis freáticos. Eles mesmos vão dizer que, a despeito de uma paisagem bonita ou de um belo pôr do sol, a água é amarga e a terra é estéril. Isso aqui fala-nos sobre um tipo de ambiente, um tipo de clima, aonde a autoridade profética, a unção de um homem de Deus, ela é tão carregada, um tipo de ambiente, um tipo de autoridade, como a que está sobre esse ambiente esta noite, que ela é tão grande, que as pessoas não conseguem mais se valer das suas fotografias, elas mesmas abrem a boca e dizem: eu tenho poréns. Você sabe, durante muito tempo, eu sou pentecostal, amém ou não amém? Os outros já vieram ou só vão vir domingo, os outros pentecostais? Lá em verão. Então, como pentecostal que eu sou, eu creio em visão, creio em revelação, creio que Deus ele pode revelar o oculto e o escondido, só que eu também creio nisso aqui. Eu creio num ambiente profético tão carregado da unção de Deus, que o profeta não precisa dizer para o morador da cidade o que está acontecendo nas águas. É o morador da cidade quem abre a boca e diz: é isso que a gente tem, é isso que a gente é isso que a gente vive. É esse ambiente de confissão, aonde existe a graça e a autoridade de Deus, as fotos montadas e os filtros não podem continuar prevalecendo sobre cenários de amargura e decadência, debaixo
debaixo dessa atmosfera de graça e de poder que está aqui na quarta-feira da vitória, eu profetizo, você vai começar a verbalizar, vai começar a colocar no altar, você vai parar de tentar viver imagens fraudulentas e montadas e vai começar a falar das tuas águas amargas, das tuas terras inférteis, porque quando isso acontecer, a mesma graça que te fez, o mesmo poder que te fez colocar para fora, também se manifestará para fazer mudanças e transformações. Oh, aleluia! Pastor Eduardo, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que você mesmo, você por própria conta não vai mais conseguir viver assim. Você mesmo não vai conseguir manter esta situação omitida. Você mesmo não vai conseguir continuar tolerando a amargura das tuas águas e a infertilidade da tua terra, só por conta de algo ser aprazível, algo ser bonito, ou algo chamar atenção. Vai sair de dentro de você. Você vai procurar o teu pastor, ou você vai se arrepender diante do altar de Deus, você vai se quebrantar e se humilhar como nunca, e quando alguém te perguntar, foi o profeta que revelou, você vai dizer, não, tinha tanta graça de Deus naquele ambiente, que eu não consegui sair de lá maquiando mais a minha vida, eu não consegui. Oh, glória! Ei, homem de Deus, homem de Deus, a água é amarga, a terra é infértil. Isso aqui é um pedido de socorro. Grite forte, pedido de socorro. Pergunte, para quem? Para Eliseu. Lembra quando eu falei para você lá no início? A visão das pessoas começa a mudar. Elas começam a enxergar em você aquele a quem elas devem recorrer. Você começa em dado momento até a se incomodar um pouco com isso, porque você tem os seus problemas. Quem tem problemas aqui? E se eu tenho os meus problemas, eu não quero que me tragam mais problemas. Se eu tenho os meus problemas, eu não quero que me venham falar de águas amargas. Se eu tenho os meus problemas, eu não quero que venham falar para mim de terras inférteis. Se eu tenho os meus problemas, eu quero que você cuide dos seus para eu cuidar dos meus. Só que tem uma questão aqui, há uma capa sobre você. Há uma unção e uma autoridade sobre você. E se tem um luxo que muita gente pode se dar a esse luxo, você não pode. Qual? Se esquivar. Eu vim de Deus aqui dizer uma coisa que alguém pode não gostar, mas eu preciso dizer, você não é do tipo de gente que Deus chamou para se esquivar. Você não é do tipo de gente que Deus chamou para fingir que não é com você. Ah, pastor, mas eu conheço um fulano que ele quando dá, ele bota o celular em modo avião, não quer saber de nada, acaba o culto, ele caça uma reta e vai embora. Pois é, mas você não é esse tipo de pessoa. Você é o tipo de pessoa a quem as pessoas vão recorrer por conta da amargura de suas águas, da infertilidade de suas terras. Pastor, mas eu já tenho os meus problemas. Então recebe uma palavra. Enquanto Deus te usa para os problemas dos outros, Ele também dará a você autoridade sobre os teus próprios problemas. Eu quero que você compreenda que eu até gostaria de dizer uma coisa diferente dessa, mas eu não posso. Eu preciso dizer o que Deus me mandou dizer. E o que Deus me mandou dizer, pastor, que você não é o tipo de gente que pode se dar ao luxo de se esquivar. Ah, mas eu conheço um, mas não é você. Ah, pastor, mas todo mundo é. Vou te dizer uma coisa que tua mãe te disse a infância inteira e você não aprendeu. Você não é todo mundo.
Mas todo mundo só está cuidando da sua própria vida, mas você não é todo mundo. Há uma unção sobre você, há um chamado distinto sobre você. Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. Você não será não é que todos os problemas do mundo vão desaguar em cima da sua cabeça, não é isso. Mas sobre as pessoas que Deus colocou no teu raio, exerça autoridade, influência sobre elas. Seja a boca de Deus, seja profeta, seja, aleluia. É isso que Eliseu vai experimentar. Pastor, o que ele vai experimentar? Guarde isso. Que desta vez, ele não poderá passar pelas águas sem se molhar. É isso, pastor. Que é isso? Eliseu, eu diria, 2 horas, experimentou 2 vezes uma coisa incrível. Pergunte qual? Passou pelo meio de um rio sem se molhar. Primeiro com Elias. Elias pega a sua capa, dobra, bate no rio, o Jordão se rasga ao meio, faz-se um caminho no meio, passam os 2. Depois que Elias vai embora, é ele sozinho. Quem pega a capa, bate no rio, o rio abre de novo. Ele atravessa para o outro lado. Num espaço, vou chutar aqui, de 2 horas, Eliseu por 2 vezes passou por essa oportunidade, por essa experiência. Qual experiência? Passou pela água sem se molhar. O que é isso? É quando você, por um tempo da sua vida, é quando você, numa fase da sua vida, pode passar pelo rio sem se molhar. Pode conversar com alguém sem se meter. Pode ouvir uma situação e não interferir. Só que as águas que Eliseu agora se depara não são como as do Jordão. Os rios ele atravessou, mas essa água ele vai ter que sarar. Sabe o que eu vim de Deus dizer para alguém aqui? Não dá mais para você viver como você vivia ano passado, ano retrasado, passando por Jordão sem nem suar a camisa, passando por Jordão sem se molhar. As águas do Jordão, você passou sem que elas interferissem em você, mas essas águas agora aqui, Eliseu, você vai ter que ir lá no manancial para poder mexer com elas, sará-las, curá-las e intervir no curso delas. Ah, pastor, tudo que eu queria era que minha vida continuasse assim, só passando Jordão em seco. Eu não queria me meter em nada, eu não queria me aprofundar em nada, eu queria chegar aqui na quarta, fazer a campanha, vir no domingo da glória e ir embora. Pois não é isso que Deus tem para você, não. Por um tempo você passou pelo Jordão sem se molhar, mas agora chegou a hora de você ter que se meter em alguns assuntos que você não quer. Aleluia. Por quê? Porque isso é sobre maturidade. Por quê? Porque isso é sobre crescimento. Porque aqueles que querem estar imunes e isentos ao longo da vida, para o resto da vida serão os mesmos meninos. A isenção é típica dos meninos. São os meninos que não querem se meter, não querem se queimar, não querem se expor, não querem se molhar. Mas gente como eu e você não pode se dar esse luxo. Vai lá no nascedouro, vai na fonte, joga sal, seja profeta, dá a cara para bater, se intromete, interfere, seja quem Deus espera que você seja. No meu raio, você entende? Pastor, qual é a proporção, qual é a dimensão? É o teu raio, é o teu raio, é onde você transita, são as pessoas sobre quem você tem influência, é quem te ouve, é o colega de trabalho. Não tem como você continuar isento, filho. Não tem como você continuar vivendo essa vida cristã, onde você não se mete. Não, religião não se discute. Que desculpa esfarrapada para não dizer que o teu Deus é o Deus da Bíblia, que você tem compromisso e aliança com Ele, que você não vive uma vida de pecado nem de esculhambação. Religião não se discute, mas Jesus se prega. Religião não se discute, mas Evangelho se... aleluia!
glória a Deus. Não dá. Eu preciso dizer para você, baseado no que eu recebo de Deus, da visão que eu tenho, sobre o que Deus tem contigo, de onde Ele tirou você, o trabalho que você deu para Deus, para você estar aí agora onde você está, para ficar atravessando o Jordão no seco de um lado para o outro pro resto da vida? Vai se molhar, filhão. Vai pegar prato de sal para ir lá na nascente, vai resolver, vai ser solucionador de crise, vai entrar no meio do... Vai sim, Deus te chamou para isso, Deus te chamou para ser um solucionador. Até quando você vai se esquivar? Mas eu não tenho, mas eu não tenho competência, mas isso é para o pastor, mas isso é para o irmão X. Meu irmão, a Bíblia nos apresenta cada um de nós como um sacerdote diante de Deus. A poder, você já ganhou o maior crédito que existe, o nome e o sangue de Jesus. Vai sem medo, vai ser profeta, vai ser útil ao reino, vai. Eu até gostaria de continuar aquela boa vida de atravessar o Jordão em seco e só ficar olhando a água de um lado, a água de outro, e mas agora não, Eliseu. Agora nós precisamos de você. Há uma água amarga que a gente não consegue resolver, e a gente sente que Deus chamou você como solucionador de problemas. Tem 2 problemas naquela cidade. Quantos problemas? Você pode fazer melhor. Quantos problemas? 2 problemas. Eles estão aqui. As águas são más. Diga, águas são más. Diga, e a terra é estéril. Quantos problemas há aqui? Quantos problemas? Quantos problemas? O que Eliseu vai fazer? Ele vai dar uma ordem. Me consigam um prato novo com sal. Ele pega esse prato novo com sal e vai lá na nascente, está no texto, e joga aquele sal na nascente, e as águas ficaram saudáveis. As águas ficaram sãs daquele dia em diante, para nunca mais ficarem ruins de novo. Quem pode dizer amém? Agora, peraí, quantos problemas tinha na cidade? Você viu aqui Eliseu cuidar de quantos problemas? Quantos? Vamos de novo, não tenha medo não. Quantos problemas eu disse para você que tinha na cidade? E quantos problemas você viu Eliseu cuidar? Mas e o outro? Pastor, então pegou. Eliseu negligenciou o outro problema? Não. O outro problema seria resolvido por tabela. O outro problema seria resolvido como uma consequência da resolução do primeiro. Por quê? Porque Eliseu sabia de uma coisa. Qual? Que o grande problema era a água. A terra só era infértil por causa da água. Se resolver a água, resolve a terra. Acabou. Veja, ele não pegou sal e jogou na terra. Ele pegou o sal e jogou na água. Aí alguém diz, esqueceu da terra. Não, eu estou focando na água, porque eu sei que se eu resolver a água, a terra responde. Se eu resolver a água, o que plantava e não dava, vai começar a dar. Se eu resolver a água, a semente que não prosperava vai prosperar. Se eu resolver a qualidade da água, toda a terra responde. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você só precisa que a qualidade da água seja resolvida. Se a qualidade da água for resolvida, a terra
terra vai responder. A infertilidade vai embora, a improdutividade vai embora, a aridez vai embora, a sequidão vai embora. O problema da cidade era a água. Resolveu a água, resolveu a terra. Ainda bem que tem água boa na noite desse dia. E se tem água boa, se prepara. A tua terra vai começar a responder. Vai ter resposta. Quando a água for purificada, quando o problema da água for resolvido, é só deixar ela fazer o curso dela. Meu irmão, veja como é que Eliseu otimiza seu próprio trabalho. Veja como Eliseu reme o tempo. Veja como Eliseu equaliza seu trabalho. Ele pega profeticamente um prato novo com sal, vai lá no nascedouro. Irmão, isso é autoexplicativo. Eu podia dizer, agradeço a oportunidade em nome de Jesus, isso é autoexplicativo. Olha como é que ele administra seu tempo e seu esforço. Ele não vai pedir 50 quilos de sal para poder ir jogando em todos os rios, em todos os ribeiros, em todos os riachos. Não, vai na fonte. Se você resolver o problema na fonte, se você consertar a situação onde ela nasce, agora, por favor, olha para o seu vizinho e diga assim: Eliseu, horrível, vai de novo, Eliseu, profeta. Diga para ele: muita unção, muita autoridade, mas foi lá na fonte. Foi. Não ficou. Melhor fechar a porta, hein? Não ficou igual algumas pessoas que estão aqui, dizendo assim: ao seu tempo tudo vai se resolver. Não, porque o tempo resolve tudo. Não pega teu pratinho de sal para ir lá na fonte não, para você ver. Pastor, o senhor está questionando a minha fé. Não, eu só estou te esclarecendo que essa sua displicência mascarada de fé não convence mais ninguém. Você não tem disposição para ir na fonte, você está com medo de encarar o problema de frente, você não tem coragem de pegar teu pé, pegar tua passagem, pegar teu carro e ir na natureza do problema, onde as coisas começam. Então você traveste a sua imobilidade de uma suposta fé. Não, eu estou aqui porque eu creio que Deus vai fazer lá. E Deus dizendo assim: não, eu já te dei uma estratégia, vá lá, vá onde você sabe que o problema se originou, vá lá onde você sabe que tudo começou. Vá lá, aquela pessoa de quem você sabe que partiu toda essa crise, vá nela, porque você não vai precisar de quilos de sal e nem de quilômetros andando. Se tu identificar a fonte do problema, os mananciais todos serão sarados. Quem crê nesta palavra, quem entende essa palavra, diga glória a Deus, diga aleluia. Esta noite vai lá. Sabe o que você faz quando você sair daqui? Começa um caminho para ir lá. Pastor, não dá para ir lá hoje, mas pelo menos começa. Começa aí hoje. Começa no mínimo a se convencer de que ainda essa semana você vai lá. Você vai lá no nascedouro, porque você vai ficar tentando apagar pequenos focos de incêndio, se Deus já te deu a direção de onde o problema começou? Por que você vai ficar tentando soluções paliativas e remediando pequenas crises, se Deus pode te dar o endereço do nascedouro do problema? Levanta a mão em nome de Jesus. Assim te diz o Senhor, e eu já começo a encerrar. Eu vou te dizer aonde tudo começou. Eu vou te revelar o nascedouro do problema. Você não vai precisar ficar correndo de um lado para o outro. Não vai precisar de soluções paliativas, não vai precisar ficar de canequinha apagando fogo. Eu vou te levar onde
tudo começou. E se tu resolver na fonte, tu verás a prosperidade da terra. Quem acredita nesta palavra, faz um barulho de glória a Deus e de aleluia. Oh, glória! Repita após mim: a ordem de Eliseu. Você pode fazer melhor, diga: a ordem de Eliseu foi esta: um prato novo com sal. Diga de novo: um prato novo com sal. Isso aí. Esta é a maneira inusitada com a qual Eliseu recebe direção de Deus para poder lidar com aquele problema. Um prato novo. Ele pede ao pessoal da cidade, porque ele não estava em casa. Ele está numa cidade, ele não está em casa, ele não tem o prato dele, ele não tem. Então ele vai pedir: pega aí, vocês não querem que eu resolva? Vocês não me procuraram para que eu fosse um solucionador pelo Espírito do problema de vocês? Então agora, vocês que querem que o problema se resolva, traga para mim duas coisas. Tragam para mim um prato novo e põe nesse prato novo sal. Mas eu fico me perguntando por que a especificação de Eliseu a respeito do prato, ou seja, que o prato deveria ser, vamos de novo, a especificação de Eliseu sobre o prato, que o prato deveria ser. Por que essa especificação não se estende também para o sal? Mas Raquel, por que ele então não diz: traga um prato novo com sal novo? Pergunte por quê? Porque o sal não envelhece. Não. Você não sabia disso não? Está sabendo agora. Pastor Eduardo também é cultura. Sal não envelhece. Eliseu não tem preocupação quanto ao sal, porque o sal não envelhece. Então não preciso pedir sal novo, não importa, o sal não envelhece. Agora, o prato que carrega o sal, esse tem que ser novo. Porque não é porque o sal continua se mostrando eficaz que o prato pode ser qualquer um. Não é porque há eficácia no sal que quem carrega o sal pode carregar de qualquer jeito. Não é porque o sal é atual sempre que quem carrega o sal pode vir com seus lodos. Não é porque o sal sempre será eficaz ano após ano, década após década, não dependendo de reformulações, contextualizações, nem atualizações, porque o sal não perde a validade. Pega teu sal aí, você está com teu sal? Levanta ele e diga assim: o sal não perde a validade. Tinha validade na época do teu avô, na época do teu pai, na tua época tem validade. Não precisa olhar aqui atrás para ver válido até, não tem. O sal não tem validade, não envelhece, é novo todas as manhãs. Quem pode glorificar? Há poder no sal. E o que tem que ser novo? O prato. É quem carrega que precisa ter a segurança de viver em novidade. É quem carrega o sal que precisa ter a certeza de que não está trazendo sujeiras. É o prato que carrega o sal que precisa ter a certeza de que, mesmo confiado que o poder está no sal, eu não posso lidar de qualquer maneira com o meu prato. Deixa eu dizer uma coisa para você, para concluir. Você tem, eu tenho, nós temos, a igreja tem o poder do sal. Esse sal que simboliza a palavra, que não precisa, não depende de contextualizações, atualizações ou renovações. Ela que funciona todo dia, em qualquer época, em qualquer cultura. O sal. Mas nós, como pratos que portamos esse sal,
que vivamos em novidade de vida. Se tu és um prato novo, e se o sal não fica velho, então todas as fontes de onde você se aproximar serão saradas. Se tu és um prato novo, e se o sal não fica velho, quando tu abrires a tua boca, onde a morte haverá vida. Se tu és um prato novo e carregas o sal que não envelhece, a casa que tu entrar que tiver quebrada vai ser restaurada. Quem acredita, diga glória a Deus. Quem acredita, diga amém. Oh, aleluia. Esse novo tempo, essa nova fase da sua vida, que traz consigo desafios diferentes daqueles que você estava acostumado. Cobranças, desconfianças, gente que de maneira velada, gente que de maneira ostensiva vai desacreditar, vai questionar, vai te constranger, vai até procurar por outros. Enquanto que outros já não. Vão perceber na hora que Deus é contigo. E na hora, percebendo que Deus é contigo, já vão entregar tudo. Vão dizer, olha, a água não está boa, a terra está ruim, eu estou enrolado, me socorre. Aí você vai pensar, eu já tenho meus problemas. Aí Deus vai te dizer, tu não pode se esquivar. Eu vou te dizer o nascedouro da crise. Eu vou te dizer o berço do problema. E vou te dar um sal eficaz. E se tu mantiveres tua vida renovada em mim, aonde você passar, vai ter vida, vai ter cura, vai ter alegria, vai ter restauração. Enquanto você levanta a sua mão lá no terceiro andar, eu libero sobre a tua vida esta palavra: carrega o sal, carrega o sal, carrega o sal. E onde você entrar, quem está dividido vai se reconciliar. Onde você entrar, o prejuízo vai virar lucro. Onde você chegar, a discórdia vai virar amizade. Onde você chegar, uma instrução e uma revelação de Deus, uma direção está vindo sobre a sua vida. Assim te diz o Senhor: eu não te chamei para ser um esquivador de problemas, eu te chamei para ser um solucionador de problemas. Eu vou te dar uma visão, eu vou te dar um meio, eu vou te dar uma receita. Não é uma receita convencional. Quando você propor fazer algo, vai ter gente que vai achar que você enlouqueceu. Quando você der uma ideia, que na verdade não é sua, você só vai reproduzir a ideia que Deus vai te dar, alguém vai dizer: ficou louco de vez, não se usa isso, não se faz desse jeito, isso aí nunca resolveu problema nenhum. Mas quando estiver feito, quando a água estiver pura, quando a terra voltar a produzir, eles vão ter que concordar que quem te deu aquela ideia não foi a sua cabeça, foi Deus quem te deu aquela ideia. Se prepare. Se Deus te chamou para ser um solucionador de problemas, você não vai ficar perdido em meio a tiroteio nenhum. Ele vai te dar uma direção de onde está o berço da crise, o epicentro do furacão. Ele vai te dizer aonde o incêndio começou e vai te dar as armas e a estratégia necessárias para que todas as águas amargas se tornem salutares e toda a terra infértil comece a responder. Enquanto você vai glorificando e exaltando a Deus, eu já posso até ver pelos olhos da fé as águas passando pelos lençóis, as águas chegando nas terras inférteis e os cenários começando a mudar. A
terra dura e ríspida começando a responder. Quem acredita, diga glória a Deus. Quem acredita, diga aleluia. Fique de pé do seu lugar nessa noite. Oh, aleluia. Deus não te chamou para ser um esquivador. Deus te chamou para ser um solucionador. Há uma receita chegando. Anote. Uma receita inusitada. Não é uma receita ortodoxa. Não é uma receita que se encontra nos livros. É uma coisa que Deus vai dizer para você. Quando você propor fazer as coisas desse jeito, vão achar que você enlouqueceu. Mas quando os primeiros brotos começarem a aparecer, quando a primeira criança descer no primeiro riacho, colocar água na boca, correr para casa e dizer: mamãe, as águas não são mais amargas aqui na cidade. Aí alguém vai dizer: verdadeiramente Deus é com ele. Verdadeiramente Deus é com ela. O rabacalamashandaramacantaramachaya. Nós estamos num ambiente. Que ambiente? Um ambiente onde permeia a autoridade de Deus, a autoridade da palavra. Nós estamos num ambiente onde aquele que é a verdade é quem reina sobre nós. Nós estamos num ambiente onde aquele que entrou em casas, como por exemplo a casa de Zaqueu, Jesus certa vez entrou na casa de Zaqueu, e sem que Jesus tivesse o constrangido a nada, sem que Jesus tivesse dito uma única palavra, ele mesmo disse: se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes a quem eu roubei. Isso é típico da presença de Deus num lugar. As pessoas começam a se mover no desejo de uma vida nova. Elas não precisam necessariamente ser reveladas quanto à natureza das águas que correm por debaixo do seu solo. Elas não necessariamente precisam ser reveladas quanto à infertilidade que elas escondem, a infertilidade da qual elas se envergonham. O fato da vida parecer estar dando certo, mas você sabe que está dando errado. Deus me trouxe aqui para dizer para você: você não precisa mais se esforçar tanto para provar, para mostrar uma realidade que você sabe que não é verdadeira. Esse aqui não é um ambiente onde as pessoas vão te julgar. Não é um ambiente onde as pessoas vão divulgar a verdade que você resolver trazer aqui. Esse aqui é um ambiente onde a gente não fotografa os seus cacos, porque a gente sabe que quando você se quebra, não é na minha mão que você se quebra, é na mão do olheiro. Você se quebra na mão daquele que pode te refazer. Eu não quero especular sobre a sua vida. Eu não estou curioso sobre os seus fracassos. Eu estou propondo que você venha se quebrar na mão do olheiro. Que você não coloque mais sobre si mesmo esse fardo tão pesado de ter que ensaiar todo dia uma foto para poder publicar, para que as pessoas continuem pensando que está tudo bem com a tua saúde, com as tuas finanças, com a tua família. Porque você não aproveita a presença de Deus que está nesse lugar e resolve de uma vez por todas admitir que as coisas não estão bem, que a água não está boa, que a terra é infértil, que muitos problemas você tem disfarçado e aprendido a conviver com eles. Mas você não precisa mais viver assim. Assim te diz o Senhor: eu tenho a palavra que te sara. Eu tenho poder para tirar todas as amarguras da tua vida. Eu tenho poder para transformar até a mais profunda terra infértil
em um pomar vigoroso. Eu posso fazer na tua vida o que você sozinho só maqueia, mas eu resolvo. Pastor, afinal com quem o senhor está falando? Eu estou falando com gente que não vai mais. Decidiu, está decidido, não vai mais. Não vai mais continuar escondendo suas águas amargas, suas terras inférteis, suas dores, seus problemas. Você vai trazer diante da presença de Deus e vai dizer: Senhor, eu faço uma aliança contigo hoje. Eu creio que se eu submeter a minha vida ao Senhor, ao teu governo, ao teu senhorio, o Senhor vai cuidar de mim a partir de hoje. Deus usa os profetas, mas não é com os profetas que você faz uma aliança. Deus usa os pregadores, mas não é comigo que você vai fazer uma aliança. Você vai fazer uma aliança com Deus da Bíblia. Você vai fazer uma aliança com Jesus Cristo, Filho de Deus. Pastor, eu sou essa pessoa. Não saio daqui hoje mais maquiando, administrando. Não. Eu quero fazer uma aliança com esse Deus que o Senhor pregou. Esse Deus que pode mudar minha vida de dentro para fora. Eu quero entregar a minha vida a esse Deus. Olha, tem coisa que eu ainda não entendi, tem umas coisas que eu ainda estou preocupado. Eu acho que alguém pode até lá em casa não gostar muito, mas eu vou deixar tudo isso de lado agora. E eu vou dar passos de fé para fazer uma aliança com esse Deus pela primeira vez. Eu quero, pastor, isso. Você quer? Aonde está uma pessoa que quer fazer pela primeira vez na sua vida uma aliança com esse Deus que eu preguei aqui até agora? Você está me ouvindo? É com você que eu estou falando? É na tua porta que Deus está batendo? É no teu ouvido que Ele está falando? Você sente que Ele te chama? Você está aqui, está na galeria? Me dá um sinal com a tua mão agora, porque nós queremos orar por você e te receber nesta família de vencedores. É só você me dar um sinal com a tua mão. Há alguém que quer fazer uma aliança com Deus hoje aqui? Pela primeira vez? Você quer, querida? Você que está caminhando na esquerda? É? Glória a Deus. Glória a Deus. Isso. Onde está a segunda pessoa? A próxima pessoa, onde está? Você não é uma segunda, você não é uma terceira, você não é um número. Foi uma bobagem. Onde está a próxima pessoa? Vem com tua história, vem com tuas águas, vem com tua terra, vem com a tua terra ferida, rachada, sangrando, doída, vem provar, para que então tu possas ver que Deus é bom. Você não pode continuar tirando conclusões aí de longe. Provai, diz a Bíblia, e vede que o Senhor é bom. Vem provar que Deus é Deus. Vem provar que Ele é maior do que tudo que você já experimentou até hoje. Você quer fazer isso, querido? Glória a Deus. Vem, provar e vede que o Senhor é bom. Vem, provar e vede que o Senhor é bom. Rabacalamachei. Você que está afastado de Jesus e da igreja, você que um dia recebeu a salvação no teu coração, mas por ventos que sopraram, coisas que aconteceram, que agora não importa falar sobre elas, o que importa é dizer que Jesus está te chamando de volta. Você quer voltar para a casa do Pai? Já há alguém aqui voltando para a casa do Pai. Volte você também. Volte você também. Aonde você estiver. Pastor, estou na galeria, vou demorar, eu te espero. É só me dar um sinal com a mão. Alguém para voltar para Jesus na galeria, mais alguém para voltar para Jesus aqui na nave, ou fazer uma aliança com Deus pela primeira vez? É agora, é hoje. Hoje é o teu dia, esse é o tempo de Deus para você. Vou perguntar pela última vez. Pela última vez. Aonde está você que precisa fazer uma aliança com Deus pela primeira vez hoje? Aonde está você?